Bom dia, graça e a paz. E o nosso vídeo de hoje é: você é uma pessoa que quer que Deus olhe para você e se agrade de você? Pois o vídeo deste dia vai ser sobre isso. Não deixe de assistir até o fim. Fique comigo até o fim. Você vai ser assim grandemente abençoado com as palavras que Deus tem para a tua vida neste dia. Vamos abrir as nossas Bíblias aqui no livro de Jó, capítulo 2, no verso 3, que fala assim: Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Vamos ficar por aqui. Então, amados, esse vídeo é justamente para nós conversarmos hoje sobre umas pequenas virtudes que eu creio que é grandes também, grandes virtudes que Deus olhou em Jó e chamou muito a atenção de Deus. Quem não gostaria que Deus olhasse lá dos céus e fizesse uma própria avaliação da sua pessoa? Ó, aquela minha serva, aquele meu servo, olha como ele se comporta na terra. Ele está me agradando, ela está me agradando. E aí a Bíblia diz que esse contexto aqui, né? Esse contexto aqui se deu no próprio céu, numa reunião que Deus estava fazendo com os seus filhos, né? Que se refere aos anjos, quando os anjos ali estão prestando relatório e eles vão se apresentar diante do trono de Deus e ali junto com eles, Satanás também, um anjo caído, vai para prestar relatório sobre a vida de Jó, né? Para requerer algo da vida de Jó. E aí, eu não vou me deter muito sobre essa questão de como era a vida de Jó, mas aqui, algumas virtudes que Deus viu em Jó, que não é diferente de nós, que nós devemos também lutar para fazer da mesma forma que Jó fez, e Deus olhar lá dos céus e se agradar de nós. Então, algumas virtudes, Deus olhou lá do céu e se agradou. O que? A Bíblia diz que Jó era o quê? Íntegro. Jó até fala para Satanás: Tu viste o meu servo Jó? Ninguém é na terra, Satanás, semelhante a ele. Ele é um homem íntegro e reto. Ele é um homem que teme a Deus. E ele é um homem que se desvia do mal. O que é ser íntegro? Sincero, né? Alguém que age com transparência. É ausência de fingimento, é a pessoa ser franca com o outro, né? Íntegro, é isso, sinceridade. Algo muito forte, né? Na vida de Davi. Davi era uma pessoa que, por mais que fosse sanguinário, né? Por mais que ele pecou muito, ele pecou até mais do que Saul, mas a diferença de Davi para Saul é que Davi ele tinha um coração, né, quebrantado, segundo o coração de Deus, que a Bíblia fala. E Davi, ele via o seu erro e ele reconhecia. No Salmo 51, verso 4, fala, aqui no verso 4, Pequei contra ti somente pequei, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Então, aqui Davi, quando pecou, né, esse salmo se refere ao quando Davi estava pecando com Batseba, né? Então, esse Salmo 51 se refere tudo a isso, né? O arrependimento dele. Então, ele reconhece: Senhor, pequei contra ti. Qual o problema hoje? É que nós pecamos e queremos continuar no erro, né? Nós pecamos e não confessamos ao Senhor. Todo pecado, ele deve ser confessado. E Davi chamava justamente a atenção de Deus também por isso, porque ele era um adorador. Ele pecava, mas ele reconhecia o seu pecado, né? Então havia em Davi uma coisa muito forte chamada sinceridade. Ele não vinha com mimimi, ele não vinha com desculpa como Saul. Saul, o problema dele é que ele fazia algo errado, mas queria estar se justificando. E Deus não gosta da justificativa. Deus gosta da transparência. Então, algo muito forte na vida de Davi era a sinceridade, né? E tinha isso na vida de Jó. Íntegro,
né? Reto, uma pessoa justa no que faz, uma pessoa direita em tudo aquilo que faz, que mostra honestidade em tudo, né? Uma pessoa puro de alma, uma pessoa reta, uma pessoa pura de alma, né? Jó era tão reto, ele tinha medo de pecar, seus filhos estavam ali fazendo os banquetes, dias após dias, depois ele ia fazer sacrifícios pelos seus filhos à noite, ia ali lamentar, pedir perdão, algo nesse sentido, pela vida dos filhos. Ele tinha medo de pecar contra Deus. Então, Jó, ele tinha esse zelo pela casa dele, esse zelo pelos filhos, de apresentar sempre o sacrifício pelos filhos ao Senhor. Então, Jó era o quê? Reto, íntegro, sincero. E outra característica que Deus mostra aqui para Satanás, Satanás, meu servo Jó, ele também é temente a Deus, né? Uma das principais coisas que nós temos que ser nesta terra, para sermos abundantes nela, para vivermos bem nesta terra, é ser temente a Deus. Ser temente a Deus não é você ter medo de Deus, é você honrar. Nós crescemos, muitas famílias cresceram com essa coisa no coração, né? Porque temer a Deus é ter medo, até porque os nossos pais, né, apresentavam um Deus como se fosse um Deus ali que estivesse lá no trono, lá no céu, com um cajado na mão. E quando a gente pecasse, ele já estava ali pronto para disciplinar, estender ali a vara e disciplinar. Não, mas temor a Deus não é ter medo de Deus, é honrar, é justamente honrar a Deus. Temer a Deus é obedecer, e era o que o Jó fazia sempre. Jó tinha muito medo de desobedecer a Deus. Acredito que ele tinha muito medo das consequências vir, mas ele tinha um temor a Deus que respeitava, levava ele a honrar a Deus, né? Ele sabia que tudo que ele tinha provinha do Senhor, ele sabia que todas as riquezas dele, todos os bens dele, os filhos que ele tinha, as terras, ele sabia que vinha do Senhor, nada era dele. E é muito bom a gente reconhecer que tudo que temos vem de Deus. Tudo que temos, o ar que nós respiramos, inclusive, vem do Senhor. Então, uma das virtudes que Deus olhou lá do céu e contemplou e falou para Satanás, olha, Satanás, além de íntegro, além de reto, o meu servo Jó, ele é temente a mim, né? E a outra característica, querido, que Deus olhou lá do céu e se alegrou e viu em Jó e falou para Satanás é que ele se desviava do mal. É um dos nossos maiores desafios hoje, nesta terra, é se desviar do mal. Todos os dias o mal ele está batendo em nossa porta. Todos os dias nós temos a oportunidade de pecar. José, ele se desviou do mal. Quem era o mal para José? A mulher de Potifar. A mulher de Potifar que vivia dando em cima dele, que vivia atormentando ele. Todos os dias, que eu acredito que não foi só uma vez nem duas. Ele trabalhava ali, ele dava conta de tudo ali na casa de Potifar, mas ele não podia ficar com aquela esposa que estava todos os dias lhe atormentando para que ficasse com ela, para que ele fosse deitar com ela. E José, a Bíblia diz, querido, que ele fugiu, né? Que ele fugiu daquela mulher, porque ao diabo e aos demônios nós expulsamos. A Bíblia diz, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Ao diabo, aos demônios, como eu já falei, nós impomos as mãos e expulsamos ele na autoridade, em nome de Jesus, e ele tem que sair. Mas ao pecado, nós temos que fazer igualmente a José, fugir do pecado. José, ele fugiu literalmente da presença da mulher de Potifar. Saiu, foi correndo. Nós temos que fugir do pecado, porque quando nós fugimos do pecado, nós agradamos a Deus. E era uma das virtudes de Jó, era se desviar do mal. Ele se desviava a todo custo do mal. E isso agradou ao coração de Deus. Fugir do mal, se desviar do mal, nos traz bênçãos. Que bênçãos? Me cite uma, pastora. Vou citar agora. José foi grandemente abençoado. Por conta que ele se desviou do mal, ele procedeu bem em tudo que ele fez. Deus o honrou e o colocou como governador do Egito. Então, fugir do mal vai atrair bênção para a sua vida. Você não vai perder.
Você não vai perder ao fugir das coisas que não agrada a Deus. Não, você só vai ter a ganhar. Tudo que Deus fez, tudo que Deus nos adverte na sua palavra é para o nosso bem. Quando nós o obedecemos, nós com certeza nós vamos atrair as bênçãos de Deus, a prosperidade do Senhor para a nossa vida. Amém? Então, Jó, ele tinha essas virtudes. Ele tinha essas virtudes porque ele decidiu no coração ter essas virtudes, né? Ele entendeu que isso agradava a Deus. Ser reto, ser íntegro, se desviar do mal, ser temente a Deus, tudo isso foi uma questão, né? Que ele decidiu ter essa vida assim. Então, cada um de nós podemos ser como Jó. Jó era o quê? Sujeito também a nós, a pecar, né? A ser pessoas que desagradam a Deus, mas não, ele decidiu ser assim, ter um caráter ajustado, ter um caráter alinhado com a vontade de Deus. E nós podemos também ser essa pessoa. O problema é que nós queremos estar todo dia pecando. Tem gente que só não peca porque não tem oportunidade, né? Porque se tivesse, estava aí pecando, no mundo aí do pecado, desagradando a Deus. Mas saiba, queridos, a Bíblia diz que o temor de Deus, ele é o princípio da sabedoria. E nós temos que ser essa pessoa que venha lutar, enquanto estivermos aqui nesta terra, lutar para fazer a vontade de Deus. Lutar para que lá dos céus o Senhor olhe. E assim como ele olhou com os olhos graciosos para Jó, e achou graças diante de Jó, e avaliou ali Jó perante Satanás, Deus quer olhar também para nós e achar graça diante de nós. Deus quer olhar assim também para nós e dizer, verdadeiramente, minha filha ou meu filho me agrada ali na terra, vou abençoá-lo. Então, amados, queridos que estão nesse momento me assistindo, se esforce. Mesmo que o reino de Deus seja tomado por esforço, se esforce para agradar a Deus, que no final você será grandemente honrado. Deus se agradará de você. É da vontade de Deus que a gente viva um coração abençoado, um coração aberto para aquilo que Ele quer para nós. Um coração que venha a temer, ou seja, a honrar a Deus. Venha a respeitar, a obedecer a sua palavra, assim como Jó. Jó passou por todas aquelas provações, mas ele foi honrado por Deus no final. Você que já leu, conhece a história de Jó, você sabe que ele passou por tudo nesta terra. Deus permitiu que Satanás tirasse tudo da vida dele, mas no final ele teve tudo em dobro. Então que possamos ser essas pessoas assim, honrar a Deus, porque no final só vamos ser recompensados com as bênçãos dos céus. Que Deus te abençoe. E antes que você saia daí, não se esqueça de se inscrever neste canal, abençoando esse canal, compartilhar os vídeos deste canal para chegar o máximo de pessoas, de famílias, para que essas pessoas também sejam alcançadas com essas palavras. Que Deus te abençoe. Deixa eu orar por ti neste momento, onde você estiver. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está me assistindo. E eu te peço a graça dos céus, que a graça de Deus, a graça dos céus, venha sobre ela neste momento. E ela venha entender, Senhor, o temor do Senhor. Ela venha entender, Pai Santo, que ela tem que te agradar todos os dias da vida dela aqui nesta terra. E que ela só tenha a ganhar, Senhor, com isso. Abre o coração dela, Senhor. Tira a irresistência da mente, Pai. Que o pecado seja esbarrado da vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que ela venha ser essa pessoa. Ela venha ter esse desejo de ser essa pessoa. Tipo Jó, Pai. Que o Senhor olhou do céu e se agradou dele, Pai. E por isso tu honrou ele nesta terra, Senhor Deus. Valeu a pena, Senhor, que ele passou, porque ele foi honrado em tudo, Pai. E assim eu te peço para a vida dessa pessoa que está me assistindo. Abençoa ela, que ela venha a ser alcançada, não somente ela, mas toda a casa dela, com a tua preciosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado, que Deus te abençoe grandemente. Acompanha aí o próximo vídeo, tá bom? Vai ser bênção.